Uma rodada importante do Campeonato Brasileiro e é claro que o jogo principal, domingo, Maracanã, Flamengo e Palmeiras. Mas essa será a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terá o jogo no horário diferente deste sábado, 11 da manhã, São Paulo e Grêmio. Sábado, 5 da tarde, Bahia CSA, às 7 da noite, Chapecoense Santos e ainda Atlético Paranaense Ceará. E neste sábado, 9 da noite, Internacional e Botafogo. O destaque domingo, é claro, 4 da tarde, Maracanã, Flamengo enfrentando Palmeiras. Ainda teremos Fortaleza enfrentando Goiás. Domingo, 7 da noite, Cruzeiro Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro. Às 8 da noite, segunda-feira, Fluminense e Avaí. Brigando pelo título, Flamengo, Santos, 33 pontos. O Palmeiras, São Paulo tem 30, Corinthians 28, Atlético Mineiro 27. São as equipes que estão diretamente, por enquanto, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E expectativa da torcida maquiana para o MAC, domingo, 10 da manhã, em Franca, diante da Francana. O Marília está em terceiro lugar do seu grupo, nesta terceira fase do campeonato da 4ª divisão, por enquanto está fora da classificação. Francana, Catanduva tem 4 pontos, Marília 3, por isso o MAC não pode perder domingo em Franca, onde, aliás, não ganha há 39 anos, lá no Lancha Filho. Será que dessa vez o tabu será quebrado? Vamos acompanhar de perto. A gente volta a falar sobre saúde neste dia 30 de agosto, dia de alerta à esclerose múltipla. Maioria da população não sabe o que é essa doença na prática. Já ouviu falar, mas não sabe o que é. Por isso, a gente traz a informação para você, o alerta à esclerose múltipla. Para nos ajudar a tirar dúvidas sobre esse tema, convidamos o neurologista Hernani Maciel, especialista em esclerose múltipla e doenças correlatas. É um prazer recebê-lo. Obrigado. Inicialmente, Hernani, vamos explicar, né? Você explica para a gente o que é esclerose múltipla. Esclerose múltipla é uma doença inflamatória que atinge o cérebro e a medula espinhal e que causa sintomas como paralisia, perda da sensibilidade, da visão, do equilíbrio, do controle urinário e intestinal. A neurite óptica é uma forma de lesão do nervo óptico que ocorre com muita frequência na doença e também perda cognitiva progressiva, um declínio da memória também lento e progressivo. A gente trouxe aqui até um infográfico para você explicar melhor sobre como que ela funciona, né, no organismo, que está ligada aos neurônios, né? Então a gente vai mostrar aqui a complexidade dessa doença. A esclerose múltipla é considerada uma doença desmielinizante. A mielina é o envoltório das fibras que conduzem os impulsos cerebrais e na medula e ela sofre uma agressão por células inflamatórias e por, eventualmente, alguns outros componentes químicos que destroem progressivamente a mielina e se aquela região que a mielina foi acometida está ligada ao movimento, perde-se o movimento, se for ligada à sensibilidade, perde a sensibilidade. Então a doença é considerada uma doença da bainha de mielina e do axônio, que é o fiozinho que está lá dentro. Entretanto, as células em volta, na superfície cerebral, são as células do córtex cerebral, que é onde ocorre o pensamento, o raciocínio, as funções cerebrais superiores, também são afetadas pela doença. Tem um outro infográfico que mostra basicamente assim, um neurônio saudável para você fazer essa distinção, né? O que é um neurônio saudável e o danificado pela doença? Nós temos neurônios, os neurônios no cérebro ficam na superfície cerebral e desses neurônios saem fibras que vão para a região profunda do cérebro e posteriormente descem para a medula espinhal. Bom, pode ter uma agressão somente à bainha de mielina, ao fiozinho que está lá dentro, que é o axônio, e também ao núcleo da célula, que é essa área que parece uma estrela do mar, tá certo? Então, quando nós temos uma lesão somente da bainha de mielina, o organismo, parte das vezes, consegue ainda refazer a mielina,
ou recompor o axônio. Uma vez lesionado o axônio e o núcleo da célula, é muito difícil de recuperar. Então, a destruição do neurônio e do axônio leva a uma perda da função motora, né? ou visão, tá certo? Associada àquela região que foi lesada. Então, vamos justamente a essa perda, né? Uma vez que a bainha ela fica danificada, então esses impulsos nervosos, eles não conseguem mandar os comandos transitar corretos. Na velocidade correta, tá certo? Ou não mais nem precisa, funciona. Né? Então, nós temos aqui o neurônio, após sofrer uma agressão, nós não vemos mais aquela cobertura em volta do axônio, que é esse fiozinho que vai levar o estímulo lá para frente. Então, o estímulo para de ser transmitido e o paciente perde a função. Essa é a explicação para as sequelas que podem ocorrer na doença, tanto motoras, quanto visuais, quanto sensitivas, perda do equilíbrio, perda do controle esfincteriano, perda do controle da bexiga, do intestino e perda de memória. Atrofia, invalidez, né? Tudo isso está envolvido? A invalidez, atrofia de membros pode ocorrer, não é? E um elemento que nós passamos a estudar nos últimos anos é a perda do volume encefálico. Nós perdemos 0,4% de volume encefálico por ano, o portador de esclerose múltipla perde 0,8% ao ano ou mais, não é? Então, o encéfalo, o cérebro do portador de esclerose múltipla, ele corre o risco de perder o volume, de sofrer uma atrofia mais pronunciada, mais precoce e mais acelerada, não é? Os tratamentos hoje, eles visam, entre outras coisas, além de controlar surtos, piora da incapacidade e a diminuição de lesões na ressonância magnética, mas também a redução da atrofia do encéfalo. Tem uma causa comprovada ou ainda é desconhecida? A esclerose múltipla é uma doença inflamatória autoimune. O próprio sistema imunológico agride o próprio organismo. Então, nós temos um sistema, dentro do sistema imunológico, que é o sistema de defesa, um sistema que reconhece o que é parte do nosso corpo, o que é estranho ao corpo. O que ocorre na doença autoimune? O organismo já não consegue perceber bem o que é parte dele e o que é estranho a ele. Então, desencadeia uma resposta imunológica e inflamatória contra a bainha de mielina, contra antígenos que aparentemente estão na bainha de mielina e estão no neurônio. E aí leva à destruição dessas células. Existem fatores de risco, hereditariedade? O modelo da doença, o paciente ele apresenta uma predisposição à doença e alguns fatores como infecções por vírus na pré-adolescência e adolescência desencadeiam a doença. Não são a causa da doença, mas o vírus mais implicado com o desencadeamento, o início da doença é o vírus Epstein-Barr, que causa a mononucleose infecciosa, que é chamada de doença do beijo. Temos fatores genéticos ligados ao indivíduo e temos fatores ambientais, né, que podem facilitar o surgimento da doença. Em última instância, a predisposição individual é que determina a evolução e o início da doença esclerose múltipla. Então, se tiver algum caso na família, há uma possibilidade? Não tem uma transmissão genética. Tá. Geralmente, 5% dos pacientes têm uma história de ter um outro membro naquela família. Geralmente são 2 membros, não mais do que 2. É uma mãe e filha, é um pai e filho, ou são 2 irmãos. Tá aí, informações importantes nesse dia 30 de agosto, dia de alerta à esclerose múltipla, e estamos terminando o mês de agosto, quando foi desenvolvida a campanha Agosto Laranja, exatamente para levar a informação à população. E realmente é assim, maior parte da população já ouviu falar esclerose múltipla. Agora, o que é a doença? A maioria não sabe. Por isso, os meios de comunicação realmente têm essa obrigação, fazer o que fizemos agora, levar a informação a você. Destaques do momento: PSB expulsa 1 deputado e suspende 9 por voto favorável à Previdência. A Polícia de São Paulo estoura 6 bingos clandestinos na capital. Ainda, Brasil tem recorde de 38 milhões trabalhando na informalidade. É claro, não tem vaga no mercado de trabalho
com carteira assinada, todo mundo vai para a informalidade para poder se manter e para poder manter a família. Prefeito de São Paulo sanciona a lei que proíbe fumo em parques públicos. Em sindicato, o ministro marinense Dias Toffoli, presidente do Supremo, defende a Justiça do Trabalho e agradece o apoio do movimento sindical ao Supremo Tribunal Federal. E Bolsonaro diz que o indulto de Natal deste ano terá uma surpresa para a população em termos de nomes. O indulto, é claro, só em dezembro. Vamos aguardar agora essa surpresa que virá por aí. Neste dia 31, dia da nutricionista do nutricionista. Profissional cada vez mais importante em termos de qualidade de vida, de educação, de reeducação alimentar, do combate ao excesso de peso, até mesmo a má alimentação e, é claro, qualidade de vida, saúde. Por isso, profissional de nutrição também tem que ser destacado. Agora, muita gente tem dúvida, como é uma consulta na nutricionista? Você não sabe? Então, vai conferir agora na prática. Olá, hoje vamos falar como acontece uma consulta com nutricionistas. Em primeiro lugar, o nutricionista, ele precisa avaliar o seu paciente. Essa avaliação, ela passa por pontos muito importantes, que nós chamamos de A, B, C e D. O A refere-se à antropometria. Nesse quesito, são avaliados peso, altura, percentual de gordura, enfim, tudo que faz parte da composição corporal. No quesito B, nós avaliamos a bioquímica, normalmente por meio de exames de sangue solicitados pelo próprio nutricionista ou que o paciente traz do seu médico. No C, nós avaliamos clinicamente o paciente, né? Todas as queixas, os sinais e sintomas, qual é a sua dificuldade, qual é a sua necessidade e o que ele apresenta. E depois, dieteticamente, que é o D, como é a alimentação do paciente até o presente momento para efetuarmos as mudanças necessárias. Após essa primeira avaliação, nós vamos então planejar a conduta nutricional. Então é muito importante que essa conduta seja planejada justamente avaliando os critérios A, B, C e D. Aí nós temos um panorama de como o paciente se comporta e o que ele apresenta hoje no organismo dele. A partir do momento que fazemos uma avaliação bem completa a respeito do paciente, temos com certeza um planejamento muito mais efetivo e dessa maneira é muito mais fácil acertar as necessidades do paciente. O tratamento, portanto, deve ser totalmente individualizado. Depois do planejamento nutricional, é muito importante o acompanhamento, estipular metas e objetivos com o paciente. E esse acompanhamento ele deve ser frequente para que todas as mudanças necessárias sejam feitas o mais rápido possível e dessa forma ajustar a alimentação às necessidades do paciente. E assim acontece uma consulta com o nutricionista, sempre respeitando o tempo, o objetivo do paciente e as possibilidades de adesão ao tratamento. Tá aí, realmente importante, parabéns a você, nutricionista, parabéns pelo trabalho, é realmente importantíssimo esse profissional em termos da equipe para que tenhamos uma equipe forte de saúde para a qualidade de vida à população. Faz parte, como não, de uma equipe de saúde pública, nutricionista, neste dia 31, dia da nutricionista. E a Prefeitura de Veracruz abriu inscrições para concurso, 28 vagas em 9 atividades. 9 atividades, inclusive motorista, médico, professor, encarregado geral. Procure se informar na Prefeitura de Veracruz, site a inscrição só pela internet no site. Ligue
Telefone na Prefeitura de Veracruz e você vai ter mais informações com relação a esse concurso público. Informação, botes, traje a rigor. Você tem qualidade para seu evento social. Pode ser uma festa de casamento, uma festa de batizado, qualquer evento social. Traje a rigor, botes, qualidade, melhor preço. Sampaio Vidal, 264. Estamos fechando mais essa edição do 4 Notícias. Obrigado pela sua atenção e até a próxima, aqui no 4.